AI e Infantaria, primeiro vídeo longo do canal. Hoje iremos contar a história de Guts and Black Powder completa, eu acho. Então limpe seu mosquete e pegue sua espada. Porque essa é a história de Guts and Black Powder. Para entender o fim do mundo, precisamos voltar para outubro de 1812. O grande exército de Napoleão Bonaparte iniciava a sua trágica e desastrosa retirada de Moscou. Famintos, mal vestidos e castigados pelo inverno russo que congelava a própria alma, milhares de soldados franceses caíam mortos à beira das estradas. Mas os mortos não ficavam caídos. Os primeiros relatos documentados da infecção surgiram em pequenos vilarejos na rota de fuga francesa. Soldados que haviam morrido congelados horas antes se erguiam abruptamente. Seus olhos eram vazios, suas mandíbulas batiam freneticamente e eles soltavam gritos agônicos que rasgavam o silêncio da noite. Eles não sentiam dor, não sentiam frio e tinham uma única obsessão: rasgar a carne dos vivos com os dentes. Em novembro de 1812, o horror ganhou escala militar no desastre do rio Berezina. Engenheiros franceses construíam pontes sob fogo russo quando hordas de mortos-vivos saíram das florestas congeladas. O caos foi absoluto. Russos e franceses, que antes se fuzilavam, viram-se obrigados a disparar contra os corpos reanimados. A disciplina militar evaporou. Quem caiu na água congelante não apenas morreu afogado, levantou minutos depois como parte da horda faminta. O horror na Rússia logo se espalhou como pólvora pela Europa. No início de 1813, Varsóvia desmoronou. O fluxo de refugiados e desertores espalhou o contágio pelas rotas comerciais. O Império Austríaco e o Reino da Prússia tentaram criar quarentenas e fortificar suas fronteiras às pressas. Mas como conter o inimigo que não precisa de suprimentos, não dorme e se recusa a morrer? O avanço da infecção era simplesmente implacável. O golpe final na Europa ocorreu em outubro de 1813, na Batalha de Leipzig. Mais de 500.000 de soldados lutavam quando a horda de infectados surgiu, alimentada pelo acúmulo de cadáveres. No caos, a ponte sobre o rio Elster foi explodida antes da hora. Milhares de soldados vivos ficaram para trás. Eles não foram capturados pelo exército inimigo, acabaram massacrados pelos mortos. Ali, a Europa Central foi declarada perdida. Em 1814, o mapa do mundo estava estraçalhado. Governos colapsaram, reis fugiram e os exércitos sobreviventes se fragmentaram em pequenas guarnições isoladas. O foco da humanidade mudou. Não se tratava mais de vencer uma guerra, mas de achar um lugar onde os mortos não pudessem chegar. Muitos buscaram o isolamento geográfico extremo. No extremo norte, sobreviventes dinamarqueses e noruegueses se trancaram na fortaleza ártica de Vardøhus. Eles acreditavam que o frio congelante paralisaria os infectados ou que o mar revolto os manteria protegidos. Mas o horror encontrou uma forma. Corpos congelados, flutuando nas águas escuras do Ártico, começaram a caminhar sobre o gelo e a escalar os penhascos rochosos, cercando a fortaleza em uma noite eterna. Nas grandes capitais, o desespero gerou armadilhas mortais. Em Paris, civis e militares buscaram refúgio no antigo sistema de catacumbas sob as ruas. Uma escolha terrível. O ambiente escuro, fechado e labiríntico virou uma prensa de carne humana assim que o primeiro infectado entrou. O silêncio dos túneis logo foi tomado por tiros desesperados de mosquete e gritos de agonia que ninguém na superfície conseguia ouvir. Mas afinal, o que é a infecção? Se você procura uma explicação científica, um vírus ou um experimento que deu errado, você está procurando no universo errado. Na lore de Guts e Black Powder, a resposta é puramente teológica, sobrenatural e aterrorizante. O surto não é uma doença, é o apocalipse bíblico.
Vários documentos e diálogos dentro do jogo sugerem que o mundo entrou no período de julgamento final descrito no livro do Apocalipse. O próprio solo rejeitou os corpos. Não há cura porque não se pode curar a ira divina ou uma maldição infernal. Quando um soldado é mordido, a ferida não infecciona por bactérias. A alma da pessoa é corrompida e o corpo passa a ser movido por uma força malevolente e agressiva. Os infectados gritam não por raiva, mas por uma agonia eterna e sobrenatural. É por isso que a arma mais poderosa do jogo não é o mosquete de infantaria, o rifle de precisão ou o canhão de grosso calibre. É a fé. Os capelães e padres tornaram-se peças centrais nas linhas de frente. Quando um homem de Deus ergue um crucifixo e professa orações em latim, uma barreira espiritual invisível é criada. Os mortos-vivos recuam, cobrem os olhos e gritam de dor espiritual genuína. A luz da fé é a única coisa capaz de paralisar temporariamente a horda, provando que a guerra que está sendo travada na Europa não é apenas por território, é uma guerra entre o céu e o inferno. Para piorar a situação dos sobreviventes, as forças que reanimam esses corpos começaram a distorcê-los para funções específicas nos campos de batalha. Os mortos não são apenas uma massa desordenada, eles se tornaram um exército grotesco. Os Shamblers são a base da horda, corpos comuns de soldados e civis, lentos quando distantes, mas implacáveis e avassaladores quando avançam em centenas. Eles usam o peso do número para esmagar as barricadas de madeira. Os Runners, soldados que morreram recentemente ou que mantiveram a musculatura intacta. Eles correm em uma velocidade assustadora, ignorando obstáculos e avançando diretamente na garganta dos soldados, quebrando as linhas de tiro em segundos. Os Zappers, antigos sapadores civis e militares. Eles ainda carregam seus pesados machados de ferro. Movidos por uma memória muscular corrompida, eles marcham em direção às fortificações dos sobreviventes e destroem defesas pesadas com golpes brutais. Os Bombers, talvez o maior pesadelo dos sobreviventes. São os corpos de soldados que carregavam barris de pólvora ou munição no momento da morte. Eles correm segurando esses barris acesos e agem como homens-bomba literais, explodindo paredes, destruindo artilharias e obliterando esquadrões inteiros em um piscar de olhos. Conclusão: resta apenas a pólvora. No universo de Guts e Black Powder, não existe um final feliz no horizonte. Não há uma terra prometida livre dos mortos e os recursos mundiais estão se esgotando. O ferro para as baionetas está acabando, o suprimento de comida está escasso e, mais importante, a pólvora está chegando ao fim. Quando a última bala for disparada e o último grão de pólvora queimar, restará apenas o metal frio da baioneta e a força do braço humano. Se você gostou de conhecer a lore profunda e assustadora de Guts e Black Powder, não se esqueça de se alistar no canal. Deixe o seu gostei, se inscreva para não perder os próximos vídeos de lore e comente aqui embaixo. Tchau!